Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Causar Impacto. Então, nós convidamos aqui pessoas que causam impacto de alguma maneira na vida de outras pessoas e na sociedade. E hoje a gente está aqui com a Daisy. A Daisy é uma mulher linda, muito especial. A gente acabou de vir de um evento maravilhoso do I Love Myself. Participou com a gente a Daisy, que é cerimonialista, né? Ela e o esposo têm uma empresa de cerimonial, mas hoje a Daisy está aqui para contar para nós sobre essa mulher incrível que ela é. A gente está no mês da mulher e eu convidei a Daisy porque vocês vão entender já já, né? Daisy é uma mãe, além de mulher, claro, né? Mas é mãe. Depois vai contar quantos filhos ela tem. É, tem um emprego CLT, é empreendedora. Então, conta para nós, Daisy, quem é essa mulher aí toda dinâmica? Dinâmica, boa. Ju, obrigada pela oportunidade. Então, a Daisy é uma mulher de 42 anos, né? Que agora já é casada há 22 anos. Casou bem jovem. Casei jovem, aham. Já é casada há um tempinho, né? Sou mãe de 3 crianças, 3 joias. Temos o Pedro, né? Com 15 anos, já completando ali. Tem a Isis com 7 e a Anne com 6. Então são Bem 3 crianças próximo bem ali. próximas. Demorou um pouco depois. Sim. Ai, é que a gente sempre fala assim, né? O primeiro a gente planeja, o segundo a gente planeja também, pensando em faculdade e outras coisas no fim. E o terceiro é obra de Deus, né? Abençoa. Deus fala, tá pronto, tá aqui, vai lá, estreia, anuncia a sua chegada. Que E daí a gente tem gostoso. 3. Que delícia. E me diz uma coisa, como é que é isso? Como é que você organiza esse seu tempo? Mulher precisa de um cuidado diferenciado, né? Precisa de um salão, precisa cuidar do cabelo, de tantas coisas. E você com 3 filhos, com o esposo, com o trabalho lá fora e mais o empreendimento. Como é que é isso? Ju, eu acho assim, é difícil? É, mas também não é impossível, né? Tem coisas que a gente tem que ter a parceria para acontecer. Então, tudo nessa vida tem parceria. Você tem parceria dos filhos para acontecer as atividades, tem parceria do marido para acontecer as ações, tem o encaixe da, da Nutri, tem o encaixe da manicure, né? Todo mundo tem ali um bom trabalho para a gente conseguir desenvolver. Mas o que eu quero falar é que a gente tem que dar um tempo para a gente também, né? Tem que pelo menos falar, agora é meu tempo, agora é meu horário, né? De tomar um banho mais demorado, de se olhar, de falar, eu gosto de ouvir, tomar um vinho, vou me acalmar. E você consegue fazer isso? Você faz, você organiza isso Eu tento muito. e faz. O vinho eu faço. Não, mas eu faço outras coisas também. Eu vejo, você tá sempre toda linda. Faço sim. Muito bem. Faço outras coisas também. Faço Muito coisas bem. para mim, né? Como CLT, a gente tem uma carga horária bem extensa, sempre. Acho que toda mulher que é CLT tem uma carga horária. E nessa carga horária, então a gente tem horários a cumprir, horários a fazer. Mas esse ano, eu pedi redução da minha carga horária. Para mim poder ficar um pouquinho mais com as crianças, para mim poder me dedicar um pouquinho mais a mim, a tudo. Não consegui fazer algumas coisas que eu quero, ainda estão no meu planejamento pessoal. Mas eu já consegui organizar a vida delas, vida de terapias, de atividades extras, né? Já consegui organizar. Só falta organizar um pouquinho da minha agora, minha pessoal, minha mulher, né? Minha vida ali. Mas eu consegui organizar a delas. Então isso eu ganhei já muito, né? Com essa organização. Então isso me fez muito, me deu a oportunidade de amadurecer, de poder acompanhá-las, de poder estar junto em muitas das tarefas que antes eu não conseguia concluir. Então eu consegui parar e concluir algumas tarefas. E dentro dessas tarefas, inúmeras, né? Que a mulher tem, todas as mulheres. A gente tem a tarefa de dona de casa, né? Sim. Que essa não para. Tem a tarefa de dona de casa de mãe, a mãe que é enfermeira, que é médica, que leva, que busca, que leva, que autoriza, que deixa de autorizar. Então tem toda essa tarefa.
Então, dentro de tudo isso, eu tô conseguindo me organizar. E ainda ser esposa, né? Sim, e ser esposa também, né? Porque isso também demanda. Para quem é casada, Sim. tem que ali dar uma atenção pro esposo. Tem. E talvez ainda tem que estar bem bonitinha, ainda alegre e feliz. A gente brinca, né, que a gente tem todo um cronograma, né? Agora o horário de acordar, agora o horário de levantar, porque casa que não tem horários para as coisas acontecerem, não conseguem se virar com tudo, com o cronograma, com todas umas atividades que acontecem o dia todo, né? Então a gente tem horário para tudo, tem horário para almoçar, a gente faz questão de esperar todos os 5 chegarem para almoçar. Então nós almoçamos todos os dias em casa. Raramente a gente almoça fora, muitas vezes a gente pega o almoço, leva para casa, e daí é um momento nosso de estarmos todos juntos, almoçarmos em casa. Né? Então, Um tempo de mesa um tempo ali. de mesa. Que delícia. E isso para nós é importante, para nós como marido e mulher, como família com as crianças. Ah, eu não quero almoçar, tudo bem, mas é ficar sentada na mesa. Sério? Sério. Porque assim, é a refeição que a principal refeição, né, que a gente consegue fazer os 5 juntos. Porque o café da manhã, um toma um cafezinho, o outro come uma bolachinha, já sai, já se organiza para ir para a escola, é muito rápido, né? Então, o tempo de mesa no almoço, todo mundo senta junto. Se for para almoçar, um belo banquete, vai todos comer da mesma refeição. Né? A gente brinca se é o belo banquete ou não, todos na mesma refeição. Se é um bombom para cada um. Né? Se a sobremesa é um bombom, é para todos. Então, o tempo de refeição, o tempo de mesa é aquele momento que todo mundo conversa, que a gente pergunta como foi a escola, como não foi, como se tirou nota baixa, por que tirou nota baixa. Né? Então, a gente tem aquele momento de falar, olha, hoje à tarde tem tal terapia. Você vai junto, eu não consigo levar, a gente consegue se organizar naquele momento. Claro, a gente conversa durante o dia para organizar, como todos os casais. Mas aquele momento é o momento que a gente para e fala, não, ó, eu não vou conseguir, você tem que fazer. Ou eu vou, você não precisa ir. Quem vai passar no mercado depois, né? Quem vai fazer tal coisa. Então, a gente prioriza muito o horário do almoço, todo mundo junto. Que bacana. Aí, no caso, você trabalha de manhã ou à tarde? Eu trabalho no comercial. No comercial? Trabalho manhã e tarde. Uau! Então, o que é reduzir carga? Eu não entendi. Eu achei que fosse, sei lá, agora trabalho só de manhã. Ai, que sonho. Vai ser um dia, com a glória de Deus. Sim. Não, mas assim, eu trabalhava 220 horas. Né? Agora estou com 180. Então, eu trabalho manhã e tarde. Antes eu parava às 18, hoje eu paro às 16. Um pouquinho antes das 16 ali. 2 horas, você fala, mas é só 2 horas. Mas são 2 horas. São 2 horas. Fazem muita diferença. De 24 que a gente tem, quando a gente tem ali essas 2 horas que a gente pode ser mais efetivo em algum momento, em alguma ação com os filhos ou com aquilo que é necessário. É muito importante. Diferença, né? É muito importante. Que bom! São 2 horas a mais do seu dia, né? Com eles, com outras oportunidades de crescimento também. Sim. Então, né, de rotina normal, né? Se levanta, se arruma, vai trabalhar. Volta meio-dia, todo mundo se conversa, porque ali já foi todo mundo para a escola também, né? Os 3 vão para a escola de manhã. Vão para a escola de manhã. E quando eles voltam da escola, volta todo mundo, né? Então, volta nós 5, voltamos os 5 para casa. Daí sentamos, almoçamos. Depois da escola tem uma rotina também. A rotina do banho, a rotina do dormir, porque elas precisam dormir, acordam muito cedo, né? Então dorme. Eu tenho uma rotina ali também. E daí eu vou trabalhar e retorno às 4. Mas aí você tem uma rede de apoio, alguém que te ajuda, ok. Isso precisa, né? Em qualquer família a gente precisa ter essa rede de apoio. Esses contatos que nos ajudam. Infelizmente não são todas, né? Que tem isso. A oportunidade também, né? Sim, mas que bom que você tem. E ainda tem o teu menino, que é um pouquinho maior, que ele também já pode dar um apoio em algumas coisas. Apesar da gente não poder sobrecarregar um adolescente, né? Mas já ajuda em muitas coisas também. Sim, ajuda em muitas coisas. Ele é muito parceiro. Ele é um querido. Ai, que amor. Então, assim, eu confio plenamente nele, né? De falar, olha, Pedro, eu vou sair, eu preciso ir ao mercado pegar um leite. E você espera com as meninas. Ele sabe que eu vou.
e logo eu tô de volta. Ou mesmo eu consigo falar, Pedro, vai você no mercado, né? Sim, Ele tem já 15 é anos, ele grandinho. consegue ir, voltar, né? Sim. E, claro, o mercado é super perto de casa também, né? Mas nessa idade, assim, Sim. hoje. E a gente confia também, Sim. né? A gente sabe até que ponto a gente pode dar pro filho ir e voltar, né? O poder de ir e de tomar decisão, né? De qual marca que vai comprar, o que comprar, de como investir o dinheiro. A gente também tem que dar essas decisões para eles, né? Isso é amadurecimento Amadurecer. Eu me lembro uma vez que a coordenadora da escola dos meus filhos, quando o meu filho foi acho que a primeira reunião do ensino médio, e ela falou assim, seu filho, para todos, né? Seus filhos sabem ir ao banco fazer um depósito? Seus filhos sabem ir ao correio? Seus filhos sabem fazer... Foi perguntando assim, aí um monte de mãe, assim, pai, meio assustados. Depois a gente conversou com algumas mães, nos reunimos. Nossa, que choque! Será que eu estou ensinando meu filho a ser independente? Será que eu estou ensinando meu filho a ter autonomia? Muitas vezes a gente acaba meio que colocando uma bolha, né? numa bolha, perfeito. Não deixando fazer com medo do que pode acontecer se for ao mercado comprar algo, né? Ou como se eles não tivessem capacidade para. E eles têm muita capacidade, né? Muito. Deise, me diz uma coisa. Então, mãe de 3 filhos, e a gente está no mês da síndrome de Down também, né? Semana passada a gente comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down, e a tua pequena, a do meio, tem síndrome de Down? Sim, a Isis. Ai, que amor. Gente, que amor, eu babo porque eu tenho a minha, né? De 23 anos. Alguns dias de diferença, né? Alguns aninhos de diferença. Sim. Também é uma graça. Ai, ela é linda. A Giovana. Eu ia falar Juliana, a Giovana é linda. As duas também são lindas, né? As duas. A Isis é especial. Só que é diferente, né? Quando a gente fala assim, você tem uma criança especial? Tenho, mas os 3 são especiais. Os 3. Eu sempre digo assim, os 3 são especiais, porque cada um tem um motivo a mais, um motivo para sorrir, um motivo de falar. Um é mais elétrico, eu sou elétrica, um é mais elétrico, um é mais calmo. Cada um tem o seu gosto, gosta de um tipo de sorvete. Isso que faz a diferença, né? E assim, eu vou dizer por mim, eu falo que eu sou muito bobona, assim, pra questão de ser mãe. Só o fato da gente poder ser mãe, assim, de ter recebido um presente de Deus, é coisa mais especial. Então, assim, todos são especiais, né? Só que no caso de uma criança com deficiência, se começou a se usar o termo especial. Então a gente acaba dizendo, né, que a gente tem a minha filha é especial, para que os outros entendam, porque muitas vezes a gente vai chegar num lugar e a pessoa vai, não, todo mundo é igual. Não, todo mundo, primeiro que ninguém, nós somos diferentes. E eles têm uma condição que necessita de um cuidado a mais, né? Então, por isso, acredito que se tornou essa questão do especial. E como que é, assim, com os outros filhos, como que você falou bastante de terapia. Eu me lembro que os meus 2 também, muito próximos, então eu levava a Giovana para terapia e o Guilherme para uma outra atividade. Então os 2 tinham igual. Até porque eu dizia assim, meu filho não vai entender o porquê que a Giovana tem uma atividade. Para ele é uma atividade. Então tinha que ser igualado ali. Como que é? Então, a gente pensa mais ou menos bem parecido, né? Porque o Pedro já é uma pessoa que já entende um pouco mais, então ele sabe que a Isis tem síndrome de Down e ela precisa de um cuidado especial. Algumas terapias. Mas ele também tem um momento dele, né? Ele vai pra academia, ele tem os afazeres dele, ele tem as possibilidades dele. Dentro do que ele quer fazer também. Então ele tá fazendo curso online, ele tá fazendo academia, então ele tá fazendo da idade dele, proporcional à idade dele. Já a Isis e a Ellie, elas têm uma idade muito próxima, né? Qual a diferença? 1 ano e 2 meses. Uau! Bem próximas, assim. Mas são uns amores, assim, juntas. Elas são uma graça. Ai, eu vi o vídeo delas. Ai, são uma graça.
Mas o que falar para Ellen, né? Por que a Isis tem o direito de ir na fono? Não, ela não tem o direito, ela precisa ir na fono porque ela precisa desenvolver. Mas a Ellen também precisa desenvolver a linguagem, então a Ellen também vai na fono. Entendeu? Assim, a Isis vai para desenvolver todo o processo de fala, né? Porque a língua é mais molinha, precisa falar, ela faz alguns sons que a Ellen não faz. E a Ellen faz alguns sons que a Isis não faz. Então, assim, é uma comunhão ali das duas, né? De troca de saberes. Mas ela faz fono também. Ela faz musicalização, as duas fazem. Porque imagina que uma só ia cantar. Não, né? E cantar com a maravilhosa Daline? Não, tem que ser com as duas, tem que ser juntas, né? Então elas fazem juntas, fazem musicalização. Claro, a gente tem tarefas, atividades que são totalmente separadas. Por exemplo, balé. A Ellen ama balé. A Ellen quer fazer balé. Nós tentamos incluir a Isis no balé, mas a Isis não gostou. Ela falou assim que balé não é pra ela. Ela vai no balé, ela deita, ela dorme, ela vê estrelas. Ela gosta que as pessoas dancem pra ela. Que amor! Então o balé não é pra ela. Mas a Ellen gosta do balé. Então a Ellen vai pro balé. Pronto. Né? Então tá definido que a Ellen é só dela o balé. Tanto que quando eu pergunto pra Isis, vamos fazer balé com a Mana? Não. Eu vou levar a Mana. Então é o momento dela levar a Mana pro balé. Fica tudo bem. Sim. Né? Respeitar a individualidade de cada uma. Porque assim, né, como qualquer família, elas dormem juntas, elas têm o mesmo quarto, elas dividem quartos, né? Então cada uma com a sua cama, com a sua cor que escolheu pro seu quarto. Mas elas têm uma individualidade, né? Elas são muito perto, então muitas vezes, eu quero usar rosa também, tudo bem. Mas elas não são gêmeas, né? Muitas vezes elas querem vestir a mesma blusa, porque elas ganham o mesmo vestido, a gente compra também, né? Então, eu quero a mesma, tudo bem, mas amanhã não precisa ser a mesma, né? Pode ser diferente. Então elas têm que se entender nesse universo, sendo as diferentes também uma da outra, tendo possibilidades diferentes e aprendendo diferentes. Tanto que isso é perfeito, possibilidades diferentes. Porque assim, a gente percebe muito claramente nas duas. Elas vão brincar, uma é sempre ajudante da outra, né? Então elas nunca têm a mesma profissão na brincadeira. Uma é sempre ajudante da outra. Quando a Isis é dentista, a Ellen é ajudante. Quando a Ellen é a médica, a Isis é ajudante. Quando elas são cozinheiras, uma tem que lavar enquanto a outra cozinha. É uma graça. Que legal. Né? Então elas entendem isso também. Isso é importante para elas também, entender que elas são ali, que elas têm as possibilidades de ser tudo que elas querem para o momento, né? E depois elas vão amadurecendo, vão escolhendo profissões e outros e outros. Mas naquele momento elas podem ser tudo que elas querem, não faz de conta, né? Sim. Mas eu quero dizer que as terapias, a gente dá oportunidade para que as duas façam, sabe? Eu acho que é importante. Dentro das necessidades também, né? Nada porque assim, por exemplo, como você falou do balé. Sim. Não é porque a Isis, a Ellen faz o balé, a Isis é obrigada a fazer balé. Não, a fono a Ellen faz, não porque a Isis faz apenas, mas porque ela também tem necessidades. Exatamente. Muito importante. A ecoterapia, né? Maravilhosamente feita com Michelle, com o cavalo. Sim. Mas quem tem que fazer é a Isis. A Ellen leva a irmã para fazer, né? Ela não faz. Mas claro que de vez em quando ela dá uma fugida, dá uma voltinha, porque é um encantador, né? Aquele cavalo maravilhoso. Então, assim, o encanto, né, de ser uma princesa andando de cavalo. Toda criança quer ser uma princesa, né? Então, mas cada uma tem a sua particularidade. Elas são lindas, sim, mas cada uma é diferente, né? Cada uma tem um olhar diferente, precisa de um cuidado diferente uma da outra. Uma precisa de ajuda para subir a escada, a outra não precisa. Né? Mas uma precisa de ajuda para amarrar o tênis, a outra não precisa. Né? Então, assim, cada uma tem a sua individualidade. Eu acho que isso é importante, manter de cada uma, né? Até a nossa. Com certeza, nós precisamos, né? Antes, aqui nos bastidores, a gente conversava da importância da gente se ajudar sempre, né? Eu gosto de dizer que nós
nós criamos uma rede do bem, acho que eu já até falei isso para você, né? Nós criamos uma rede do bem quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a cuidar, ajudar o outro, porque aquilo que está nos mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me amar, e aí gostar do outro também. Então, a gente acaba criando essa egrégora, essa rede do bem. Por quê? Porque você vai contribuir comigo, mas eu também vou contribuir contigo. E os bons relacionamentos sempre vão ser bons se forem via de mão dupla. Porque se só eu for, ou se só você vier até mim, não vai dar certo. Mas, Ju, isso é muito claro em todos os momentos, né? De todos os relacionamentos. Sim. Porque não é só amizade, nossa amizade, Sim. mas esposo, marido, né? Família e trabalho, todas elas a gente precisa de via de mão dupla. Para tudo acontecer fluir. Né? Se a gente pensar, eu estava pensando agora, né? O que eu faço para primeiro quando eu acordo? Eu acordo, né? Eu chego, vou trabalhar, mas eu tenho um momento só meu, né? De me conectar com Deus, olhar para fora e falar, nossa, tá chovendo. Nossa, esse sol tá quente, mas ele tá bonito, né? Ele não deixa de estar brilhando, ele não deixa de estar bonito. Muitas vezes a gente reclama de alguma coisa e a gente esquece de agradecer de outra. Né? Então posso contar? No evento, eu até comentei sobre isso. Eu encontrei alguém e a pessoa, nós vamos, tá muito quente e tal, e que difícil. E eu ouvi, né? E depois, na sequência, eu ouvi um áudio da Daisy. Ai, que sol maravilhoso, que dia mais lindo. Então, às vezes a gente vai ter que escolher, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente não pode controlar, mas a gente pode modular, a gente pode aprender a regular. Então, eu tenho duas informações. O sol tá horrível, muito forte. O sol tá lindo, que dia incrível. Essa informação primeiro me deu um sentimento. Ai, verdade, tá tão quente. Aí, na sequência, a outra pessoa, nossa, tá lindo, tá o dia maravilhoso, o sol agradável. Qual eu vou escolher para mim? Então, quando eu tenho a informação, eu tenho uma reação. Mas e qual eu vou escolher para o meu dia? Isso que você falou é muito lindo, de ter esse momento de conexão. O podcast da semana passada, né, quando o pastor Israel comentou sobre a necessidade, a importância do devocional. Então é isso, né? É você ter um momento de se conectar com o teu Criador. Como dizia Jesus, né? O teu Deus, o meu Deus. Então, a gente se conectar com essa energia incrível, porque Deus é amor, Deus é energia. E se a gente se predispõe a sentir isso, é muito importante, né? Muito importante. Se a gente parar para pensar, né, você analisa seu dia todo, como um todo. O que você fez no seu dia todo, né? Quantas vezes você olhou para fora e falou, nossa, deu uma nuvem de chuva, nossa, só choveu isso. Nossa, choveu isso, né? Já melhorou. E agora, nesse momento, a gente tá pedindo chuva, né? Sim. Muitas vezes. Mas domingo choveu muito bem, né? No domingo passado. Sim. E muitos falaram, nossa, não consegui sair porque choveu. Eu falei, gente, que delícia, a gente ficou em casa. Sim. Curtimos o domingo em casa, com essa chuva maravilhosa, né? Então, assim, a gente tem que agradecer também a todos os momentos. Sim. Porque depois de um sol, vem uma chuva. Depois de uma chuva tão pedida, de tantos tempos, né? Vem vindo outras oportunidades. Mas não é, Deise, assim, olhando para tudo isso. Por exemplo, você é uma mulher que tem N funções. Imagina se você tivesse esse olhar de forma negativa. Talvez a gente nem estivesse conversando, né? Eu começaria daí, né? Mas, digamos que a gente estivesse aqui e eu falasse assim, então, Deise, como é ser mãe, esposa, mulher, empreendedora, CLT? Acho que, não sei, alguém fala, nossa, é cansado. Ai, que horror! Eu não tenho tempo para mim. E você consegue trazer tudo isso. No desenvolvimento da inteligência emocional, nós falamos muito isso, dessa importância de você buscar os seus momentos, porque
O meu dia tem 24 horas. E o seu? Tem quanto? Eu também tenho 24 horas. Não acredito. Também tenho. Também tem 24 horas. E você consegue fazer tantas coisas. E talvez a outra pessoa vai dizer assim, ai, não dá tempo pra nada. O que eu sou diferente de você, que você com o esposo, 3 filhos, os trabalhos, e você ainda tira o tempo para fazer. O que é diferente? É diferente, ao meu ver, na minha concepção, é como você olha. Você tem o movimento da retina, uau, ativado. Porque você olha para as coisas de uma maneira agradável. Bonito. Mas é verdade. Porque na palavra diz assim que os olhos, que tudo, eu não vou me lembrar agora, mas fala sobre isso, que é tudo como a gente deixa entrar. Então, sobretudo, guarda o teu coração. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço, como que eu deixo isso, eu filtro tudo isso para guardar o meu coração? Eu sempre penso assim, isso pertence a mim? Né? Tá tendo uma discussão altíssima sobre algo, né? Isso pertence a mim? Eu quero isso para mim? Não, eu preciso falar, dar minha opinião, sim, porque eu preciso falar sobre isso, porque está me atingindo de alguma maneira. Ok. Mas minha opinião vai ser observada ou vai ser só mais uma opinião ali encaixotada, né? Talvez, pode ser que só seja colocada ali na caixinha mais uma opinião. Talvez eles precisem da minha opinião porque ela é uma opinião formada em algo que eu preciso falar. Preciso contribuir com aquilo. Gente, vou anotar isso, que nossa. Porque de vez em quando a gente fala algo e assim, fugiu. Você fala, não, mas eu preciso dar minha opinião sobre aquele assunto, né? E eu tenho uma opinião formada sobre aquilo. Pode ser que esteja certa ou errada, porque nem todo mundo está certo. Sim. E também nem todo mundo está errado. Porque a partir do momento que a gente é ético, né, que a gente tem, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem empatia com o outro, a gente se coloca, a gente vai falar assim, opa, minha opinião é essa, minha opinião é essa. Mas se a gente colocar as duas ali juntinhas, a gente pode perceber que elas se encaixam e elas vão fluir. Então, o mesmo modelo que para você o teu dia tem 24 horas e o meu também, de repente você fala, eu faço isso. Ai, nossa, se eu melhorar, que nem a Ju faz aqui, eu posso sobrar tempo aqui, né? Então, assim, muitas coisas do que você faz também muda muito para muitas mulheres, né? Então, eu preciso aprender também outras coisas. Cada dia é um aprendizado. Sim. E a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue lidar com todo esse borbulhinho, né? Tudo que está acontecendo. Eu acho que é isso, acho que a gente se colocar no lugar do outro, a gente olhar para os nossos, olhar para a gente e falar, não, eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que arrumar nesse encaixe tudo, sair da terapia e passar na minha mãe e falar, oi mãe, tá tudo bem? Tomar um café, eu falo, mãe, faz um pão de queijo que eu tô indo, né? E dar uma passadinha e sair correndo. Mas essas passadinhas são importantes? São. Porque eu vi ela me viu, talvez não é uma passadinha de 4 horas, né? Porque a gente também não tem tempo, ela também não tem uma rotina extensa. Mas essa passadinha de 1 hora já faz a diferença para todo mundo, né? Olhar algo diferente, pensar na outra pessoa também é diferente. Sim. Porque quando você está planejando algo, quando a gente planejou juntas, eu planejei, eu falei assim, tem que ser assim, né? Porque a gente planeja. Mas e se sair fora? A gente pode ir até onde que a gente pode ir, né? Até onde eu posso ir? Até onde que eu posso colocar minha cara ou não, né? Então tudo, se você colocar o seu olhar, a sua cara, eu acho que as coisas fluem. Começa a acontecer mais leve também. Claro que para uma pessoa ansiosa, algumas coisas precisam dar assim, mais sequência. Mas eu acho que a gente dá para colocar a cara de tudo. O jeitinho da gente em tudo. Sim. Né? Eu sempre digo assim, nós não somos ansiosos, nós estamos ansiosos, até por conta assim, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Mas o excesso de informação, nós queremos tudo tão rápido. Por quê? Porque a gente não tinha pessoas tão ansiosas no passado, né? E hoje, assim, como se tudo tivesse tão acelerado, mas a obesidade mental, obesidade de informação.
Então a gente acaba, como tudo é tão rápido, eu não posso esperar para responder o WhatsApp daqui 5 minutos, tem que ser agora. O que muda na minha vida? Eu vejo que muitas vezes eu não respondo as pessoas. Por quê? Porque nesse momento eu me desliguei do celular e não vou olhar, não vou. Ai, mas aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu me desconectei. Por exemplo, se eu tô com a minha filha, tem momentos que eu vou ficar com a minha filha, adeus celular, eu não vou ver nada que naquele momento não é importante. Isso é gostoso, né? Então, a gente trazer essas coisas com leveza, muito bonita a forma que você fala sobre isso. E pratica. Porque principalmente os filhos, né? Eles aprendem pelo modelo que eles veem, não do que eles ouvem, não é? Eu sempre digo assim, de repente um pai, sei lá, fumando, bebendo e dizendo para o filho assim, um adolescente talvez, né? Você não pode beber e você não pode fumar. Tá, e você está fazendo o quê? Sim. Né? Então ele vai te ouvir, mas ele está vendo o teu comportamento. Então, como isso cai sobre os filhos, né? Então é gostoso a maneira como você traz. E acredito que é muito gostoso ali no teu lar, né? É agradável quando você fala do tempo de mesa. A gente gosta. Que bom! Né? Você viu que quando a gente recebeu ali, né? Entre meios, cozinha e meio jardim, né? Inclusive a Isis me convidou para churrasco, né? Eu tenho um convite para churrasco. Eu já tenho um convite marcado. Papai, você tem que fazer um churrasco. Que amor! E ela não come carne. Ela não come? Mas ela convidou no churrasco. Ai, mas que ela amor! Não come. Entendeu? Gracinha! E a faladeira, né? Mas assim, esse tempo de mesa é um tempo da gente ter esse tempo pra gente, né? Sim. Porque muitas vezes, em outros tempos, a gente não tem pra gente. Muitas vezes a gente fala, vou tirar o tempo pra ver um filme. E daí você tá assistindo um filme, você tá no celular assistindo um filme também. Eu me pego fazendo isso também. Sim. Todo mundo faz. Sim. Mas aí quando a gente vê, um chama a atenção do outro, ou para. Não, sabe o que eu acho legal? É que sempre a gente justifica, né? Não, eu faço porque todo mundo faz. Notou que nós fazemos isso? Não, todo mundo faz, eu faço também. Eu já falo assim, vamos mudar o filme, que esse filme não tá chamando atenção, vamos trocar. Que legal. Sabe o que me chamou a atenção quando você falou do tempo de mesa também? Do teu adolescente. Porque muitos pais dizem assim, ele não participa, ele não almoça na mesa, ele só fica, ou ela, né, enfim, só fica no quarto. Peraí. Existe uma regra aqui em casa. Que legal. Então na sua casa tem uma regra. E ele tem que cumprir. Eu gosto muito de um palestrante que ele fala assim, diga pro seu filho fazer. Mas e se ele ficar com a cara feia? Bom, eu pedi para ele fazer, eu não estava preocupada com a cara dele. Se ele gostou ou não gostou, é para fazer. Pronto. Que bom. A gente tem várias regras, né? Para todos. Porque, né? Quando estamos em 5, já é uma comunidade praticamente, né? Só tem uma mesa farta, né? E, assim, uma das regras principais é todos sentarem à mesa na hora do almoço. Eu não tô com fome. Eu lanchei e ficou ok. Então, você vai sentar na mesa e vai escolher uma das coisas que a gente colocou e vai comer. Ju, eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas lá em casa a gente faz orações simples na mesa, na hora da refeição. Com todos. Então, assim, cada dia um tem que fazer. É o dia de cada um agradecer o que está na mesa. Tem dia que tem o arroz, o feijão e o bife. A gente vai agradecer por esse arroz, esse feijão. Exatamente. Porque muitos não têm essa oportunidade de ter isso. Tem dias que tem a belíssima macarronada, né? Ok, a gente vai agradecer por essa também. Mas a gente está agradecendo muito mais, ensinando muito mais. A gente está em família. E a questão da gratidão mesmo, né, Daisy? Porque assim, tem, né? Aquilo que a gente tem, eu sou grata por isso. Sim, em casa nós fazemos. Normalmente a Giovana faz no almoço, eu faço no jantar. E se a gente, por exemplo, ela quer comer na sala à noite, aí a gente meio que ora ali rapidinho, e aí eu sento à mesa e ela vai lá no sofá.
Mas a gente faz a oração também. E quando meu filho também está em casa, que ele não mora com a gente, então também aí a Giovana sempre quer que ele faça. Então isso é gostoso, É né? A gostoso, né? gente praticar isso. Uhum. E quando a gente está em algum lugar, às vezes eu quero agradecer, a Giovana fala assim, não, mamãe, né, aqui não pode, aqui é, não, como se fosse um mico, Sim. sabe? Aí eu agradeço, falo para ela assim, ó, então a mamãe vai agradecer aqui agora. E agradeço, não precisa ser em voz alta, né? Sim. E isso é importante, que Dá, gostoso. dá um acalento, né? Pra gente começar a refeição e até olhar um pro outro e fazer conversar mesmo, né? O que tá Sim. acontecendo, como foi a escola, como foi isso, por que caiu na escola, tava correndo, ah, não, eu tropiquei, ah, então tá, você tem que cuidar. Como foi a sua escola? Ah, eu fiz isso e isso. Porque é um momento que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o que aconteceu de manhã, né? Sim. Tem horário da janta? Tem. Claro, a gente serve café, serve uma janta, serve algo, né? Pra comer. Fazemos na mesa também. Porque senão a gente se desprende muito lá em casa, né? Porque a gente tem que estar todos juntos. Até porque eles são, as São meninas, muito assim, crianças, né? são bem pequenininhas ainda, né? 6 e 7 anos, então elas têm que estar nessa formação. Elas têm que entender que esse é um movimento, né? Exato. E né? Lá em casa a gente entendeu que quanto mais a gente tiver horários ou regras para algumas coisas, as coisas fluem mais. Uau, Né? gente, isso é uma chave, porque eu sempre tive dificuldade nisso, assim. E não é fácil se a gente não tem essa questão do horário. A rotina era uma palavra que para mim era horrível, porque eu achava que rotina era assim, algo engessado. Então, assim, ai, tudo é sempre igual. Não, não é que é sempre igual, mas precisa também que seja igual de uma certa forma, porque a gente tem que seguir aquele caminho. Sim. Talvez, né, tenha os. Tem, tá tudo certo. Eu sempre falo isso, assim, a gente tem um horário para levantar e um horário para deitar, né? Principalmente as meninas ali, as crianças, né? Os três. Porque acordam muito cedo para ir pra escola, né? Vão pra escola de manhã e acordam muito cedo. Então a gente precisa ter um horário, né? O que a gente vai fazer depois do almoço? Ah, vamos ficar aí no celular? Não. Vamos descansar, vamos tomar um banho, vamos relaxar, vamos descansar. Faz uma rotina. A partir desse momento você fez uma rotina, você estabeleceu metas para você cumprir. Ah, depois que acordar, você vai estudar, você vai fazer isso. Gente, eu preciso ter aula com a Daisy. Não precisa, não. Eu preciso ter aula com a Daisy, não. Mas o Pedro falou, mãe, é muita hora para tudo que você quer fazer. Tem que ter hora. Porque a gente tem hora marcada para o dentista, para fisioterapia. Se eu perder, ela perde também. Sim. Eu perco de levar a Isis para uma terapia, uma fono. Eu perco o horário de chegar lá na fono. Mas a fono também pede de atendê-la. Sim. Então, assim, são duas percas, né? Então, para mim chegar naquele Na verdade, horário, 3, né? Da tua filha, de uma delas, né? Ou do teu filho, do profissional e aí do seu dinheiro. Sim, porque tu chegou lá e daí ele falou, não, já foi embora, né? Tu te esperou 10 minutos, já foi embora. Então tem todo isso, né? Então se a gente não tiver meio que marcadinho, horário, controladinho, tudo. Quando eu tinha os meus pequenos, eu tinha assim, bem os horários, assim, bem controladinhos. Mas mesmo assim eu não tinha, para mim não é muito fácil assim. Mas eu tinha, imagina, com 2, né? E ainda também trabalhava fora, então eu tinha horário para deixar eles na escola, eu tinha horário para ir para o meu trabalho, eu tinha horário para levar para as atividades. Então, assim, a gente tem que aprender a se ajustar, né? Claro que chega uma época que a gente dá uma relaxadinha, assim, quando estão maiores, mas principalmente numa certa idade, na idade do meu filho também tinha as atividades dele, né? Ele fazia muito futebol, nem lembro, fazia comum, cada dia era uma coisa. Então a gente tem que, aí no caso, quando, por exemplo, um consegue ir sozinho, opa, já facilitou alguma coisa, mas você tem que estar de olho, cobrando a questão do horário, né? Se tá indo, se tá tudo certo. Eu acho que a gente deixa, né? Eu sempre falo pra Pedro, eu te deixo ir sozinho, mas eu quero que você me responda quando eu te ligar, né? Eu te deixo ir lá sozinho, nessa festa, no mercado, mas eu quero que quando eu te ligar, você possa me responder ou me mandar uma mensagem dizendo que você chegou, ou que você está vindo embora. Porque a partir desse momento que
ele confia em mim, eu também confio nele, né? Se o horário não for Sim. marcado de chegar às 10, então que seja às 10, que seja 10h10, né? Ou que seja 10h10, mas que ele tenha me avisado, olha, eu vou chegar atrasado, vou chegar às 10h10. Porque é importante você confiar, né? A Sim. confiança é o que movimenta todo, Sim. dá o movimento, dá a escrita de tudo. Se você não confiar na pessoa que está ali, né, que você fala, te deixa no mercado, mas olha, chega lá e compra com esse valor. É difícil, né? Uhum. É suado para você conseguir esse Sim, valor, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que ensinar isso, né? Essa regra de ir e poder voltar. Toda vez que você vai, você tem que voltar, né? Uhum. Aqui é o seu ponto forte, aqui é a sua casa. Aqui você Seu voltar, porto seguro. Né? Seu ponto seguro. Então, Que né, eu lindo. acho que tem que sempre voltar. Isso. É muito bonito você falar de confiança. E me diz uma coisa, como é que é essa questão assim de vocês decidiram empreender, vocês dois tinham o trabalho, só me conta assim como foi o teu start. Foi o teu esposo que teve a ideia, mas como, ou foi você, mas como você entrou nisso assim de agora eu empreendo, nós empreendemos. Nós empreendemos. Eu acho que tudo que é feito em família tem um sabor mais doce. Primeira coisa. Então, como eu vou falar para você, né? O nosso empreendimento são celebrações de casamento. Como eu vou falar para você de um casamento se a gente trabalha sozinhos? Só eu ou só ele? Então, quando a gente trabalha dupla, um casal, as coisas fluem mais. Então, a gente entendeu, depois, né? A gente já está 14 anos no mercado. 14 anos. 14 anos. Mas a gente É uma empresa de cerimonial. De cerimonial de casamento. Assessoria e cerimonial. Casamentos, aniversários, enfim, festas, né? Uhum. Mas quando a gente trabalha junto, o sabor é mais doce, o brigadeiro é mais doce. A gente discute, claro, como todo casal. Mas lá eu falo assim, eu preciso chamar sua atenção por causa disso. Ou ele fala, olha, eu quero que você faça isso. Mas nós estamos trabalhando para o melhor daquele casal ou daquela festa. Mas a gente sabe o que a gente deve fazer para alcançar o melhor daquele. E muitas vezes a gente também trabalha separados. Mas um conectado com o outro, né? Eu vou para um evento, ele vai para outro evento. Mas a gente está conectado de que maneira? A gente preparou todo o evento, preparamos juntos. Então ele preparou, eu corrigi. Eu fiz, ele corrigiu. Né? Porque, é que nem eu te falei aquele dia, né? Eu escrevi tudo e eu mandei. Eu falei, ó, corrige. Porque vai que eu escrevi alguma coisa que não condiz. E eu quero que esteja tudo bem claro, que possa aparecer o que a gente está fazendo ali, né? No primeiro, né? Então ele falou assim, tá tudo claro, tá tudo muito bem escrito. Como ele também escreve, fala assim, olha, leia, para ver se as pessoas que vão escutar vão entender o que eu vou falar. Porque muitas vezes a gente escreve pra gente, né? Sim. A gente fala pra gente, a gente resolve pra gente. A gente tem que fazer para quem está ouvindo. Então essa é a diferença. E quando a gente tem duas coisas, né? Quando a gente está trabalhando em família, em casal, tudo flui mais, né? Eu tenho confiança de deixar o ir para um cerimonial, porque eu sei que ele vai voltar, vai ao retorno. E agora, olha que gostoso. A gente faz tanto que a gente fala que a gente faz em família, que o Pedro vai junto, né? Que amor! Então ele faz a parte, o Pedro tá ali de recepcionista. Porque a gente tem recepcionistas homens lindíssimos, inclusive, né? No nosso evento. Teve 2, né? Super competentes. Sim, educadíssimos, né? E muito bem alinhados também. Só né? elogios. Então, isso a gente precisa mostrar, né? Nem tudo é fácil. A gente precisa trabalhar para levar o sustento para dentro de casa, o valor, né? O valor agregado do nosso trabalho. Você também tem um valor agregado, mas você tem que cumprir com isso. A partir do momento que a gente investe na família, a gente sabe que para conseguir isso, a gente tem que competir a isso, né? A gente tem que entregar isso. Entregar todo o cerimonial, entregar tudo para a gente poder ter o retorno, né? Tanto o retorno financeiro, o retorno que é o mais gostoso, né? De falar, olha, eu gostei, amei, obrigado, esse retorno afetivo é muito importante. A indicação. Muitas vezes a indicação... Se ouve tudo isso, né? Para ter uma indicação. Indicação de indicação, né? A gente ouve isso no processo, né? E depois,
No último dia ali que aconteceu tudo, terminou, no outro dia, amei. Se você amei, já amei, gente. Então, assim, Sim, né, gostei, pude aproveitar, pude fazer, porque vocês estavam lá e proporcionaram isso. Então, isso é importante. Então, a gente faz com amor, mas faz com família. Né? A família que movimenta todo o movimento ali dos acontecimentos. Acho que é bem isso. que Assim. gostoso, Daisy. Nossa, a gente poderia ficar conversando horas, né? Meu Deus. Daisy, acho que a gente falou aqui de o que nós tínhamos anotado. É bom demais falar com você. Você é uma pessoa muito doce, você é uma mulher literalmente especial, porque você traz as coisas com uma leveza, isso é muito bom. Eu me apaixonei pela Daisy ano passado, quando a gente, num outro podcast, a gente conversou, mas foi tão pouquinho assim, era um assunto específico e foi muito rápido. E hoje a gente está podendo te conhecer um pouco mais, assim, que delícia! Muito bom. Quero te dizer que gostaria de ter tua presença aqui de novo. Você é uma pessoa que causa impacto. Você também está à frente ali não é uma associação aqui em Toledo, mas é um grupo do Recriar Idal. Sim. E você e mais uma outra mãe, vocês estão à frente sempre, trazendo as informações, organizando. Isso é muito gostoso para nós e a gente precisa de pessoas assim que estejam dispostas, porque talvez eu não me disponha ou não tenha tempo ou não leve jeito, enfim, e vocês se dispõem. Então, além disso, mais isso. É um sabor, né? Ali dentro da composição dos sabores, a gente pode lembrar que o Recrealidal é uma experiência que eu não estou buscando um recurso para eles, né? Não estou buscando desenvolvimento para eles. Estou buscando para as Isis, para as Giovanas, né? Para as Isabelas, para as Marias, para o João. Então, assim, para todas as crianças, né? Porque não é só a Isis que precisa, são todas as crianças que precisam. E também não são só crianças, né? A gente tem adolescentes, jovens. jovens meninos que também precisam de desenvolvimento, que precisam se sentir pertencentes a essa cidade, né? Esse movimento todo, a tudo o que acontece. Então a gente precisa entender um pouquinho. E eu acho que eu amadureci muito, acho não, tenho certeza. Amadureci muito com a vida da Iris, de entender de políticas públicas, de pegar ali e falar assim, eu vou dar uma olhada no ECA, né? Para ver o significa, o que ela tem de direito, o que não tem. Porque acho que a partir do momento que a gente se informa, a gente começa a ter, tá bom, então preciso achar alguém que possa me explicar isso aqui, que eu não sei direito, preciso aprender. Eu acho que a gente vai se informando e vai aprendendo um pouco mais. Sim. Até para ter esse conhecimento e falar, olha, tá certo, vamos cobrar. Né? Vamos procurar os meios legais. Não está certo. Você não está fazendo a sua parte também, né? Porque a gente também tem que fazer parte da gente. Isso é fato, né? Às vezes a gente cobra alguma coisa, mas o que é que eu estou fazendo? Sim. Por exemplo, você falou de buscar o que é necessário. Mas os nossos filhos, apesar que trocam de nome de tempos em tempos, mas muito tempo se falou com necessidades especiais, mas é que precisa desse cuidado além desse desenvolvimento, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque não é lá em meia hora de terapia que eles vão aprender tudo que é necessário. Sim. Eu tenho que fazer a minha parte em casa. Então, no meu dia a dia, o que eu faço? Isso é muito importante, né? E assim, eles vão crescer e a minha, né, que já tá maior, com 23, não para esse movimento, não para. Aí alguém pode dizer assim, ai, que peso é esse? Não, desculpa, tá? Uma vez quando eles eram pequenos, aí ai, como a sua vida é difícil. Eu falei, sério? Por quê? Nem entendi na hora. E eu me lembro que um outro dia eu comentando que a Giovana tem a síndrome de Down e tem autismo também. A pessoa fez assim, oi? tudo isso?
Então, não é que a gente gosta um filho tenha algo diferente. Não, mas a gente está dentro desse mundo, a gente é feliz com isso e a gente aprende com isso, a gente cresce, não é verdade? E a gente está para ensiná-los a ter autonomia, Autonomia, para que eles possam se desenvolver e melhorar. E a isso. gente melhorar. Ai, a gente melhorar. Nossa. Eu acho que assim, eu melhoro muito mais do que ela, né? Uhum. Porque assim, eu aprendo muito mais do que ela. Uma coisa, Daisy, que falam assim, ai, eu acho que às vezes talvez eu já tenha sido indelicada com algumas pessoas. Ai, você só tem uma filha especial porque você é muito especial, porque só vem para famílias especiais. Eu discordo completamente. Então, quer dizer que primeiro os outros filhos não são especiais. Segundo, que se fosse assim, se eu, Juliana e a Daisy fôssemos as queridinhas de Deus, então não teria criança abandonada, criança que não é especial e que é especial com deficiência ou sem deficiência, não teria criança abandonada. Então não existe. Em Toledo a gente já tem até lar, casa-abrigo para criança direcionada já. Então isso não é real. Nós não somos diferentes de ninguém, mas eu penso assim que Deus dá oportunidade da gente mostrar daquilo que a gente é capaz. Então, o que você é capaz? Como é que você vai criar e vai educar os seus filhos? Indiferente se ele tem uma deficiência ou não. Qual é a sua capacidade? Porque o que está escrito na palavra? Os filhos são heranças do Senhor. Então, o que você faz com a sua herança? E eu ainda acrescentaria mais uma coisinha. Porque muitas vezes vem para você amadurecer, mas para você aprender e levar conhecimento. Porque a partir do momento que você aprende com seu filho, quando eu aprendo com a Isis, eu posso levar esse meu conhecimento para outras mães que não teriam a possibilidade de ter esse conhecimento. Então, assim, Perfeito. acrescentaria só isso. Nossa, maravilhoso. Porque muitas vezes a gente tem olha, tá tendo uma fórmula super boa. Vai lá por esse caminho. Vai por esse caminho que você tem dentista. Sim. Olha, você tem que procurar, não ir lá para brigar, mas procurar essa informação por este caminho. Sim, né? Legalmente falando. Legalmente falando, né? Vai buscar essa informação. Muitas vezes a gente tem que disseminar essa informação. Sim, né? Precisamos. O que é bom para mim é bom para você também. Ou, de repente, não é totalmente bom para você neste momento, mas vai ser um momento. Cada um tem o seu momento também. E a gente aprender que tudo tem um caminho. Tudo tem um caminho. Tudo tem um caminho. E cada criança é diferente, né? Mesmo, o desenvolvimento. Mesmo a Isis e a Giovana, elas são totalmente diferentes. Então, assim, elas têm, sendo divididas as duas, mas elas são totalmente diferentes. Sim. Nasceram em épocas diferentes, claro. Não, mas não nesse sentido, né? Não só a idade, o físico, mas o intelectual, o desenvolvimento cognitivo, o despertar para algumas coisas, cada um vai ser no seu tempo. Uma criança vai ter dificuldade na fala, outra na coordenação motora, outras vão se desenvolver muito bem em tudo, outras não. E tá tudo certo, a gente respeitar e não ficar medindo, né? Exato. Nossa, sua filha não faz isso, a minha faz. Não, a Isis é a Isis. A Isis, com a idade dela, fica chamando os outros pro churrasco. Talvez a Giovana não fizesse isso e tá tudo bem. A gente respeitar, eu respeitar a Giovana como ela é e você respeitar a Isis como ela é. E a gente trazer isso para o mundo lá fora, para que respeitem os nossos filhos, a empatia. Outro dia a gente foi numa pizzaria e a Giovana pediu alguma coisa e o rapaz não entendeu e ela falou mais alto. Ela falou assim, eu quero com gelo. E ele olhou e falou assim, não precisa gritar comigo, eu já entendi. Educadamente, eu disse para ele que ela não estava gritando, que ela estava sendo incisiva, e ele rapidamente falou assim, mas é isso. Eu falei, não, realmente você não entendeu. Então, assim, como as pessoas às vezes querem, então a gente precisa com muita educação também
com muita inteligência emocional. Eu me lembro que a Adriana estava junto e ela falou assim: Nossa, Ju, você sempre responde assim? Eu falei: Sim, porque é sobre ele. Essa atitude de indelicadeza é sobre ele, não sobre mim. Sim. Então, assim, eu vou trazer para ele aquilo que eu sei. Isso é importante, porque a gente vai, e já me aconteceu muitas outras situações, e a gente não tem que ir lá e brigar, porque é uma ignorância, é uma falta de conhecimento, não é naquela ignorância também, de muitos, né? Mas não é aquilo talvez as pessoas nem saibam como agir, não nesse caso ali, né? Sim. Mas a gente precisa trazer isso com amor também, para que as pessoas entendam, ninguém está preparado, né? Eu falo bem assim, né? A partir do momento que você ouve com a voz, com os ouvidos do coração, você consegue identificar o que ela quer. Ai, meu Deus, é mais lindo do que eu falava. Então, olha, eu vou aprender isso agora. Porque eu sempre falei, usei o bom senso. Se todas as pessoas se usarem o bom senso, agora você falou de uma forma poética. Lindo. Mas, olha, você entendeu que ele falou que te convidou para um churrasco? Mas porque você parou, olhou para ela e ela falou, e você não ouviu com a voz aqui, ó, entrando no ouvido. Você ouviu com a voz do coração, você estava aberta para receber o que ela estava te convidando. Já outras pessoas, elas olham assim e falam: O que ela falou? Ela quer uma bala? Tipo, eu falei: Não, ela não tá pedindo bala. E diz o que você quer dela, repete. A gente, todo mundo já entendeu, e a pessoa ainda fica olhando, porque ela não tá prestando atenção nela. Ela quer que eu traduza o que a Isis quer. Ou, às vezes, ela oferecer um pedaço de bolo pra Isis, ela fala: Mãe, a Isis quer? Não, como se a criança não soubesse opinar, né? Tipo, sim, acontece comigo, com a Giovana. Aí eu olho pra Giovana. Vamos pedir pra ela: Isis, você quer esse bolo? Não, não quer. Não, ela não quer. Aí a gente faz o mesmo caminho, né? Como se ela também não tivesse ouvido. Não, ela não quer. Né? E muitas vezes ela já responde, né? Ela fala: Não. E ela fala: Eu quero de chocolate. Eu quero, sim. Né? Porque assim, a gente tem que abrir, né? Se deixar aberto para receber informação. Sim. E eu não digo só das nossas crianças. Porque assim, se a gente pensar, quando a gente vai conversar com o idoso, ele fala baixinho, ele fala mais lentamente, ou ele repete o que ele já falou, ou ele não tem a conclusão de chegar ao ponto final daquela história. Então, se a gente não parar e observar e escutar a pessoa, a gente não vai saber o que ela quer. Nossa, muito verdadeiro. E aí, agora trazendo isso, e o adolescente? Que às vezes com a maneira diferente de falar, às vezes, sei lá, se tá usando uma gíria, ou tá usando só aquilo que... comendo as palavrinhas, falando pelas metades, e a gente também não se dispõe a ouvir, porque, não, eu sempre digo que adulto é hipócrita, se torna hipócrita, por quê? Porque já foi adolescente, aí quando tem um filho, ou um sobrinho, um neto, sei lá, ou vizinho, enfim, a gente quer que eles sejam como nós hoje. Hoje, eu quero que a minha filha seja como eu hoje. Oi? Não vai ser, né? Nunca. Ela não trilhou o caminho que eu trilhei. Ela não tem maturidade para. Ela não teve as experiências que eu tive. E ela tem uma outra coisa a favor dela. Ela tem uma tecnologia avançadíssima a favor dela. Eu digo que os adolescentes se comunicam por símbolos, né? Então, tudo para eles é símbolos. Símbolos de beleza, ok. Né? A palavra pela metade, ok, com K. Você fala: O que, gente? Daí eu repito, né? Fala: Oi, filho, o que você escreveu, o que você disse? Né? Então, e tá tudo certo, porque a gíria deles é o momento deles. Exato. Escrever, não, agora nós queremos que eles façam tudo igual. A Giovana não fala obrigada. Ela fala valeu. Valeu. Gente, valeu é o obrigada dela. E valeu mesmo. Valeu, né? Ótimo. E tá tudo certo. A gente também tem que dizer: tá tudo certo, né? Exato. Assumir que tá tudo certo pra ela. Sim, por que tem que ser tudo do nosso jeito? Claro que tem coisas que vai ser. Sim. Sentar à mesa. Não, vai tem ser. que sentar. Tem que sentar. Ah, mas falar comigo e responder: valeu, mãe. Valeu, mãe. Tá tudo certo. Deise, que delícia. Minha querida, a gente vai encerrar.
E eu quero te agradecer imensamente por você ter tirado esse momento, por ter deixado a tua família lá para estar com a gente aqui. Obrigada imensamente. Um beijo no coração do teu esposo também, que é muito generoso, dos teus filhos, e que a gente possa conversar muito mais vezes e que você continue causando impacto na vida das pessoas. E eu gostaria que, para a gente encerrar, eu sei se você quer falar algumas palavrinhas, mas para a gente encerrar, que a gente falasse aquela nossa frase. Eu vou falar pode causar e você vai dizer impacto, ok? Então vai lá, depois a gente fala a frase. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Quero agradecer essa oportunidade. Porque não são todas as mulheres que têm a oportunidade de estar aqui à sua frente, conversar. Esse momento tão leve de poder conversar. A gente não se expôs, né? A gente contou da vida, a gente trabalhou juntas para que a gente pudesse falar um pouquinho do desenvolvimento de quem é essa Daisy, né? E bem no começo eu falei, meu Deus, eu faço tudo isso? Nem ela sabia. Eu não sabia. Eu falei, sério? Você falou, sério? Eu falei, gente, eu preciso entender que a gente faz tudo isso. Gente, né? eu disse pra ela assim, você acha que eu te convidei só porque eu gosto de você? Não. Gente, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente faz mais do que a gente deve. E você também. Você faz muito mais do que você deve. Me deixou muito tranquilo. Muito obrigada. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? De poder falar um pouquinho da minha família, falar um pouquinho de mim e de tudo que a gente conversou. Que bom. Gratidão. Pode causar impacto. Muito impacto. Um beijo no coração e até o próximo Pode Causar.